Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Meus irmãos, eu sou o irmão Robson Thiago, estou aqui com meu irmão, professor Romário Rodrigues. Estamos fazendo esta live para esclarecer algumas dúvidas de alguns dos nossos seguidores acerca dos dons do Espírito Santo. Nesta feita a gente vai estar respondendo, o professor Romário Rodrigues estará respondendo algumas questões propostas pelos nossos seguidores e com certeza será uma bênção se você puder compartilhar essa live, se você puder enviar para um amigo, para alguém que está precisando de ouvir uma palavra de Deus relacionada aos dons do Espírito Santo. Com certeza você está no lugar certo e nós somos da página Apregoando a Bíblia, seja no YouTube, no Instagram, no Facebook, Telegram. Continue conosco, tenho certeza que esta live edificará a sua vida e o nome do Senhor será glorificado. Então, nós queremos responder algumas questões aqui acerca dos dons do Espírito Santo. Como os irmãos já sabem, a gente fez uma série de vídeos acerca dos dons no nosso canal do YouTube. Os irmãos podem conferir, está listado todos os dons do Espírito Santo. Peço a vocês que se inscrevam em nossos canais, seja no YouTube, no Facebook, no Instagram. Compartilhe a palavra de Deus, e com certeza o nome do Senhor será glorificado. Então, eu quero fazer a primeira pergunta aqui, que foi nos enviada pelo irmão Brian, irmão Brian, seguidor da página Apregoando a Bíblia aqui no Instagram. E ele perguntou, professor Romário, quais são os dons do Espírito Santo? Eu acredito que ele quer saber uma relação, dos dons do Espírito Santo, enfim. Professor Romário Rodrigues, paz do Senhor. Pai do Senhor, irmão Robson, paz do Senhor para todos os seguidores do Apregoando a Bíblia em todas as plataformas digitais. Desejamos um bem-vindo a todos vocês, que Deus possa continuar abençoando de forma especial. Muito obrigado por cada um de vocês que está aqui conosco nesta live. Tenho certeza que será de grande edificação para as nossas vidas. Bom, quando nós falamos sobre os dons do Espírito Santo, a Bíblia Sagrada ela vai nos relatar com certeza pelo menos de 26 a 28 dons em toda a Bíblia Sagrada, mas principalmente no Novo Testamento. Nós vamos ver a relação desses dons em textos como 1 Coríntios, capítulo 12, Romanos, capítulo 12 e Efésios, capítulo de número 4. Todos os dons, eles são espirituais. Por quê? Porque a fonte, a origem dos dons é espiritual. É o Espírito Santo de Deus, como diz Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11, que distribui os dons como quer para o que for útil. Então, todos os dons, de uma forma mais ampla, eles são espirituais, porque a procedência, a origem é espiritual. Mas quando nós estudamos os dons relatados na Bíblia Sagrada, nós fazemos algumas subdivisões desses dons, e são subdivisões didáticas, apenas para facilitar a nossa compreensão no estudo, na nossa lida com a palavra de Deus. Então, esses dons, esses 26 a 28 dons, eles são classificados em 3 categorias, por assim dizer. Repetindo, são subdivisões didáticas para facilitar a nossa compreensão. Então, eles estão subdivididos em 3 categorias. Os dons espirituais, que são 9, estão alistados principalmente em 1 aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo de número 8. Esses são os dons espirituais. São 9, dom de profecia, interpretação das línguas, variedade de línguas e assim por diante. E nós temos também uma outra categoria de dons, que são os dons ministeriais. Os dons ministeriais que estão relacionados, por exemplo, à liderança da igreja. Esses dons estão alistados em textos como Efésios capítulo 4, versículo número 12. O dom de pastor, o dom de profeta, o dom de mestre, apóstolo e assim sucessivamente. O evangelista e assim por diante. E aí nós temos outra categoria de dons
que são os dons conhecidos como dons assistenciais, ou também dons de serviço. O pastor e teólogo Antônio Gilberto chamava os dons assistenciais de dons espirituais de ministérios práticos, são dons práticos. Eles estão espalhados em toda a Bíblia Sagrada, mas nós vamos ver uma lista de parte desses dons lá em Romanos capítulo 12, a partir do versículo de número 7. Então, todos os dons são espirituais, mas os estudiosos fazem essas subdivisões didáticas para melhor nós compreendermos dons espirituais, dons ministeriais e dons assistenciais. Glória a Deus. O Senhor é bom e Ele fala conosco, né? E com certeza os dons espirituais são ferramentas, né, que Deus concede à igreja para edificação, né, tanto pessoal como coletiva. Então é bom que se diga, né, professor, que os dons espirituais não são para a nossa exibição ou para promoção pessoal. Os dons espirituais são para edificação própria e edificação do corpo de Cristo. Então, mais uma pergunta aqui agora do irmão Renan, que nos enviou, um dos nossos seguidores. Nós louvamos a Deus, né, por cada um de nossos seguidores, por todos vocês que estão aí assistindo essa live, que o Senhor vos abençoe. Se você tiver alguma dúvida, envie aí no chat, a gente, na medida do possível, vai responder. O professor Romário Rodrigues está aí à disposição, e com certeza será uma bênção. Então, qualquer dúvida pode nos mandar. E eu tenho certeza que a sua vida, você que está nessa live, será edificada para a glória do nome do Senhor. Então, o nosso irmão Renan, ele nos enviou uma pergunta interessante, professor. Ele quer saber como nós podemos detectar que nós temos um dom espiritual. Todo salvo já tem um dom? Ou não, ele precisa passar por alguma experiência, ele precisa chegar mais a fundo. Como que funciona? Como eu posso identificar se eu tenho um dom e qual dom é esse? Como eu posso identificar? Porque eu acredito também, assim como o irmão Renan, que a identificação é o primeiro passo para nós frutificarmos no reino de Deus. Professor Romário Rodrigues. Muito boa essa pergunta, assim como também a anterior e todas as outras que virão. É importante, em primeiro lugar, nós fazermos uma distinção, esclarecermos aqui uma distinção entre dom e talento. Dom e talento não são a mesma coisa. Quando nós falamos de talento, nós estamos falando de habilidades naturais, inerentes ao próprio ser. O que isso quer dizer? O talento é uma habilidade que a pessoa já nasce com aquilo. É aquilo que nós conhecemos como inteligência. Tem pessoas, por exemplo, que mesmo ela não tendo feito um curso de capacitação, ela já nasce com habilidades, por exemplo, para a mecânica. Ela não fez um curso de mecânica, mas ela já nasce com algumas habilidades para mecânica, para a área da eletrônica. Então, o talento é uma habilidade natural que Deus dá a todo ser humano. Isso independe se ele é cristão, se ele não é cristão. Então são habilidades naturais para o dia a dia, para a convivência, da vida da própria pessoa. Já os dons espirituais, aí sim, os dons espirituais são habilidades sobrenaturais que o Espírito Santo dá aos salvos. Logo, dom é uma capacitação sobrenatural dada pelo Espírito Santo apenas aos salvos. Que isso fique registrado. Talento é para todos os seres humanos. Dons é uma habilidade sobrenatural do Espírito Santo para os salvos. E como é que eu posso identificar o dom ou os dons que Deus me concedeu? É importante dizer, em primeiro lugar, que todo salvo, toda pessoa que aceita Cristo, que recebe o Espírito Santo, ela recebe de Deus como mordomo. Isso é importante dizer, que nós não somos donos dos dons, nós somos apenas mordomos, administradores. Mordomia significa administrar bens alheios. Então os dons Deus nos concede para o exercício, para a operação dos mesmos no seu reino, para a glória de Deus, para a edificação coletiva. Então nós não somos donos, nós somos mordomos, administradores. Então cada salvo, ele recebe pelo menos um dom. Pelo menos. Tem pessoas que vai receber 3, tem pessoas que vai receber 4.
A Bíblia diz em 1 Coríntios 12, versículo 7, que o Espírito Santo distribui para o que for útil, e no versículo 11 distribui como quer. Ou seja, é uma via de mão dupla, é uma sinergia. Eu devo buscar, mas é o Espírito Santo, na sua onisciência, que distribui como quer. Então esse é o primeiro ponto. Todo salvo, ele recebe de Deus pelo menos um dom. E como é que eu posso identificar? Em primeiro lugar, nós precisamos buscar a Deus. Toda pessoa que é convertida, ela precisa se colocar diante de Deus, buscando de Deus, saber qual é o dom que Deus lhe concedeu para que ela possa exercer o seu ministério. Em segundo lugar, eu penso que a liderança tem um papel importantíssimo nisso. O pastor, os professores, eles devem ser canais de Deus para ajudar os novos convertidos, os iniciados na fé, a descobrir quais são os dons, ou qual é o dom, a vocação de Deus na vida daquela pessoa. E em terceiro lugar, uma dica é que assim, os dons, eles vão fluindo naturalmente. Naturalmente. Uma pessoa que gosta de cantar, ela tende a estar num culto para prestar o culto a Deus e querer cantar. Se é alguém que gosta de ensinar, ela se imagina diante de uma escola dominical ensinando. Então os dons, eles vão fluindo naturalmente. Então é preciso haver essa junção. O auxílio pastoral, o auxílio dos mestres da igreja aos iniciados na fé, a busca da própria pessoa em saber qual é o dom, quais são os dons que Deus lhe concedeu para o exercício ministerial, e também a percepção que nós precisamos ter de que esses dons eles vão fluindo naturalmente no nosso dia a dia. Muitas das vezes, em uma saudação que nós usamos na igreja, nós já conseguimos descobrir ali qual é a chamada de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus, o Senhor é bom, irmãos. Deus está falando conosco através dos dons, né? Através de cada explicação do professor Romário. Tenha certeza que Deus, Ele nos concedeu dons para que nós possamos ser mordomos fiéis no seu reino. Professor, chegou uma pergunta aqui muito interessante. Como a maioria dos irmãos sabe, nós somos de confissão pentecostal. Nós somos pentecostais. E chegou uma pergunta aqui um pouco intrigante. Deixa eu ver o nome da pessoa. Enfim, está um nome alegórico aqui. Mas ela perguntou: eu quero louvar a Deus pela vida de cada pessoa que está na live. Está aqui o meu pastor, que também é meu irmão, pastor Alcindo, nosso irmão, está na live. Para nós é uma honra, né, tê-lo aqui na live. Cada irmão, né, que está, né, nos assistindo, né, nos vendo aqui através dessa live. Cada irmão que está aí, né, se você puder compartilhar essa live, né, os irmãos sabem que o nosso compromisso é com a palavra de Deus, é com a palavra do Senhor. E tenho certeza que nós estamos aqui para somar na vida de cada um de vocês. Quero saudar alguns irmãos que estão aqui na live. Tá, né, a irmã Vera está aqui na live, irmão Júlio Miguel, irmão Jonathan, Evelyn, o Emerson, né, que nos mandou pergunta aqui, irmão Emerson. Enfim, vários irmãos aí nos assistindo, né, que o Senhor vos retribua, né? Agradeço por ter tirado esse tempo aqui para assistir essa live. Que o Senhor continue, né, vos abençoando. Então a pergunta que essa pessoa mandou foi o seguinte: é possível alguém ser batizada no Espírito Santo, porém não falar em línguas estranhas? Como é que fica, professor? Boa pergunta. Em primeiro lugar, é importante nós estarmos atentos a uma distinção que a Bíblia faz, na verdade. Não somos nós que fazemos. Uma coisa é a pessoa ser batizada no corpo de Cristo. Outra coisa é a pessoa ser batizada no ou com o Espírito Santo. Quando Paulo fala lá em Romanos, em 1 Coríntios, capítulo 13, que todos fomos batizados em um Espírito, veja que o contexto ali é o corpo. O que é esse batismo no corpo de Cristo? Toda pessoa que aceita Cristo, ela recebe o Espírito Santo, então ela é imergida no corpo de Cristo. Ela passa a fazer parte do corpo de Cristo. Então é uma imersão, é um mergulho espiritual, é uma forma de batismo. Então todo crente, todo salvo, ele é batizado no corpo de Cristo. Em que sentido? De que ele foi inserido na família de Deus, no corpo de Cristo. Esse é um ponto, tá? Outra coisa é o batismo no ou com o Espírito Santo.
que nós chamamos de, a Bíblia chama de revestimento de poder. Se nós abrirmos Lucas, capítulo 24, Atos 1, versículo 8, a Bíblia vai chamar essa bênção de revestimento de poder. Então, uma coisa é receber o Espírito Santo. Outra coisa é o revestimento de poder. Em João, capítulo 20, Jesus disse para os discípulos, recebam o Espírito Santo. Eles foram vestidos. Mas em Atos, capítulo 1, ele diz, olha, ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejais revestidos. Eu só posso ser revestido se uma vez eu fui vestido. O batismo no Espírito Santo é uma bênção para salvo, tá? E é importante dizer que nós, pentecostais clássicos, nós cremos que a evidência inicial e externa do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. E não somos nós que inventamos isso, é a Bíblia Sagrada. Quando nós abrimos em textos da palavra de Deus, como Atos capítulo 2, Atos capítulo 10, provavelmente Atos capítulo 8 e Atos capítulo 19, nós vamos ver uma característica peculiar em todos esses revestimentos. Que era o quê? Quando as pessoas eram cheias do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vinha sobre elas, elas evidenciavam esse sentimento através de quê? Do falar em línguas. Então fica claro pelas Escrituras que a pessoa só realmente é batizada com o Espírito Santo quando ela fala em línguas. O falar em línguas é a evidência externa e inicial. Por que inicial? Porque o batismo no Espírito Santo ele deve produzir outros frutos, como, por exemplo, a evangelização. Esse é um dos principais propósitos do batismo no Espírito Santo. Então, sim, todas as referências bíblicas, Atos 2, Atos 10, provavelmente Atos 8 e Atos 19, não nos deixam dúvidas de que uma pessoa só realmente é batizada no Espírito Santo quando ela fala em outras línguas. Glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Queremos agradecer cada um de vocês que está nessa live. Irmão Glauber Chagas, é um dos nossos colaboradores aqui, está conosco nessa live. É um prazer tê-lo aqui conosco. Que o Senhor continue lhe abençoando, meu irmão. E cada um de vocês, irmão Rodrigo Oliveira, que nos enviou perguntas aqui, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês, que o Senhor toque no coração de cada um de vocês para entender a palavra de Deus. E entendendo a palavra de Deus, a gente pode frutificar, produzir frutos na obra de Deus, no reino de Deus. Bom, temos mais perguntas aqui e na medida do possível nós vamos respondendo. E, rapaz, chegou uma pergunta aqui, professor, que a gente vai responder dentro de outra pergunta aqui. Mas enfim, uma pergunta que nos foi enviada é um tanto quanto intrigante. Por quê? O irmão nos perguntou se a pessoa é salva, ela recebeu dons de Deus, ela foi usada por Deus, ela, enfim, evidenciou que Deus estava na vida dela, mas se ela se afastar dos caminhos de Deus, foi o nosso irmão Emerson que nos enviou essa pergunta. Se ela se afasta dos caminhos de Deus, como que fica? Os dons permanecem, Deus tira da pessoa, os dons são inativos, como que fica? Se ela um dia retornar, os dons voltam ou precisa haver novamente, assim como Paulo disse, procurar com zelo os melhores dons, ou como que fica, professor? Se a pessoa se desvia dos caminhos do Senhor, os dons continuam ativos na vida dela? Ele até citou o exemplo de quando Jesus um dia dirá para algumas pessoas que no nome dele profetizou, que no nome dele expulsou demônios, e Jesus dirá que não os conhece. Como que fica, professor Romário Rodrigues? Bom, em primeiro lugar, é importante reforçar o que nós já dissemos aqui. Só recebe dons no sentido querigmático, no sentido carismático, aliás, as pessoas que são salvas, as pessoas que recebem o Espírito Santo.
E uma vez que eu recebi esse dom, lembrando que nós somos mordomos, os dons não são propriedades nossas, isso é muito importante nós termos em mente. Nós estamos administrando bens alheios em favor da glória de Deus e da coletividade, da edificação mútua do corpo de Cristo. Uma vez que nós recebemos esses dons são efetivados, eles entram em ação através da ação do Espírito Santo que está em nós. Quando uma pessoa aceita Cristo, ela recebe o Espírito Santo. Ela passa a ser habitação do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. Mas uma vez que essa pessoa se distanciou de Cristo, ela esvazia-se. Ela deixa de ser templo do Espírito Santo. Logo, aqueles dons que foram concedidos àquela pessoa, eles perdem completamente a sua efetividade. Por quê? Porque o agente que efetiva, que ativa os dons, não está presente naquele tempo. Observe que Tiago diz, o irmão do Senhor, que Deus dá os dons sem arrependimento. Ele não arrepende de conceder os dons, tá? Mas esses dons só são ativados na vida da pessoa quando ela é salva, quando ela é habitação do Espírito Santo de Deus. Uma vez que o Espírito Santo abandona, entre aspas, aquele templo, porque na verdade são os seres humanos que abandonam o Espírito Santo, os dons perdem completamente a sua efetividade. E o porquê que acontece casos, como o irmão citou, de Mateus capítulo 7, onde Jesus dirá naquele dia, eles dirão a Cristo, né? Em seu nome nós profetizamos, fizemos sinais, e nós temos até no Antigo Testamento o exemplo do rei Saul, que estava à procura de Davi para matar, e a Bíblia diz que Saul profetizou. Irmãos, isso acontece porque os dons, eles são dádivas de Deus. Eles são bênçãos de Deus. Todo salvo, ele deve buscar os dons. São presentes de Deus. Quem não gosta de presente? Agora imagine presentes espirituais, presentes que edificam o outro, presentes que edificam a si mesmo, presentes que glorificam a Deus. Nós devemos buscar os dons. A relevância dos dons na Bíblia, elas são claras. Elas são claras. Mas a Bíblia não apresenta os dons, por exemplo, como sinônimo de espiritualidade. A Bíblia diz que pelos frutos os conhecereis. É pelos frutos que nós conhecemos uma pessoa. Então, por que naquele dia alguns dirão, em seu nome eu fiz isso? Porque são pessoas que receberam os dons, que uma vez foram salvas, mas que no meio do corpo de Cristo não estava se comportando como Deus determina que elas andassem daquela forma. Ou seja, os dons até aconteciam, os sinais até aconteciam, mas na verdade, essencialmente, aquelas pessoas estavam distantes de Deus. Então, assim, uma vez que o Espírito Santo não está mais naquele templo, esses dons perdem completamente a sua efetividade. Ora, uma vez que a pessoa, ela, pela graça, assistida pela graça, ela é reconciliada com Deus, aí sim esses dons entram em atividade novamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Lucilene Vilela. Nos deixou um feedback aqui. Ela disse: amo esta página. Pego várias ideias e faço no Instagram da minha igreja. Vocês são bênçãos. Amém, minha irmã. Nós glorificamos a Deus por isso, né? Que a gente possa contribuir de alguma forma, né? Para o reino de Deus. Nós glorificamos a Deus porque nós estamos contribuindo, somando com o reino, né? Com a obra de Deus. E outro irmão nos enviou uma pergunta aqui, professor. Dentro da resposta que o professor deu sobre quais são os dons do Espírito Santo, sejam eles espirituais, ministeriais ou assistenciais. Dentro dos dons assistenciais e dos dons espirituais, nós vemos diversas atuações, mas nos dons ministeriais nós vemos 5. E dentro desses 5, ele perguntou como identificar, né? Se ele tem a função de mestre, de pastor, de profeta, quais são as evidências de que ele tem esse dom. E os irmãos podem compartilhar a live, se os irmãos quiserem, né? Abençoe outras vidas, com certeza. Mande a sua pergunta, né? Nós, na medida do possível, iremos respondê-las, né? de uma forma simples, que você possa entender. E eu creio que o nome do Senhor será glorificado. Como identificar dentro dos dons ministeriais o seu chamado?
Bom, é importante destacar que os dons que Deus concedeu para o governo da igreja, para a liderança humana da igreja, não são os 9 dons espirituais, tá, queridos? Isso é importante. Os dons de governo, de liderança da igreja, estão relacionados aos dons ministeriais. Efésios 4, versículo 12, nos diz que ele mesmo deu uns para. Aí o apóstolo Paulo começa a listar os dons. Ele mesmo deu uns para apóstolos. A palavra apóstolo aqui quer dizer enviado. Ou seja, seria uma espécie de missionário. Quem são os apóstolos hoje? Claro, nós estamos falando de apóstolos aqui como os 12 ou como o apóstolo Paulo, por exemplo. O sentido de apóstolo aqui no Novo Testamento, nos nossos dias, aliás, no nosso tempo, a dispensação da graça, do tempo do pós-fechamento do cano, é apóstolo no sentido de enviado. Não existem mais apóstolos como os 12 e nem como Paulo. Aquelas categorias de apóstolos já não existem. Mas a mesma Bíblia fala no Novo Testamento de outros apóstolos na igreja. E o sentido de apóstolo aqui é de enviado, de um missionário, alguém que está incumbido de uma missão transcultural e assim sucessivamente. Então, apóstolo, que é o enviado, profeta. Quem é o profeta aqui no Novo Testamento? O profeta no Novo Testamento não tem o mesmo sentido do Antigo Testamento. O profeta no Novo Testamento, ele vai surgir como uma figura de um pregador, como de um anunciador da mensagem da palavra de Deus. É óbvio que todo cristão em si, ele é um pregador do reino de Deus, das boas novas, mas existem aquelas pessoas que são chamadas para o ministério da pregação. E a essas pessoas a Bíblia chama de profeta. Não confundir também com o dom de profecia. Que uma pessoa pode ter o dom de profecia e não ter o dom ministerial de profeta. Uma pessoa pode ter o dom ministerial de profeta e não ter o dom espiritual de profecia. Então, quem é o profeta no Novo Testamento? Um pregador. Tá? E depois do profeta, nós temos o evangelista. Como o próprio nome diz, é aquele que se ocupa das missões de evangelização. É aquele que abre os trabalhos, os pontos de pregação, é aquele que funda congregações, é aquele que é direcionado pelo pastor para estar abrindo congregações, fazendo cruzadas. Ele está relacionado à evangelização da igreja, é o coordenador da evangelização. Todos nós somos evangelistas, mas existem aqueles especificamente que recebem esse dom da parte de Deus. Depois nós temos os pastores. O pastor dispensa apresentação, é o líder da igreja, é aquele que está sob a responsabilidade do governo da igreja, do pastoreio, da pregação da palavra, também do ensinamento, da instrução, do aconselhamento, do cuidado, de arrebanhar as pessoas e assim sucessivamente. Por último, nós temos o mestre, que outras versões chamam de doutor. É aquele que auxilia o pastor na parte doutrinária, de ensino, de instrução, de edificação, é aquele que lê, interpreta, ensina as escrituras, que orienta o povo de Deus no caminhar cristão, que ensina o povo de Deus a se precaver dos falsos ensinos, dos falsos mestres, dos falsos profetas. Então o mestre aqui é o ensinador da palavra. E a mesma regra que nós usamos anteriormente vale também para os dons ministeriais. Como é que eu sei que eu tenho o dom de profeta, de pregador? Naturalmente, essa vocação, essa chama, ela vai ardendo no nosso coração. Quando uma pessoa tem a chamada para ser um pregador, ela começa a ensaiar em casa, ela começa a treinar na frente do espelho, ela começa a querer ter oportunidade na igreja para dar uma saudação, ela olha para o púlpito, ela só se imagina pregando. Ela não se imagina, por exemplo, pastoreando, a não ser que a pessoa tiver os dois dons. Ela não se imagina diante de uma escola dominical. Então, é uma chama que arde no nosso coração, que vai brotando naturalmente. Se eu vou a uma livraria evangélica, o livro que eu quero comprar é o livro que está relacionado ao meu ministério. Então, o dom é uma chama viva que vai queimando no nosso coração e aquela vocação ela vai nos direcionando para a função ao qual Deus nos chamou. E aí entra também o papel da liderança da igreja, que precisa buscar discernimento de Deus para auxiliar as pessoas nesse entendimento de qual é o seu chamado. E o próprio Espírito Santo ele se encarrega de esclarecer. O Espírito Santo é o mais interessado que eu saiba qual é a função que Deus
me escalou para trabalhar, para servir no reino de Deus. Então, essa junção de que os dons eles vão fluindo naturalmente, o Espírito Santo ele procura meios para nos revelar, o auxílio da liderança é importantíssimo, os mestres, os pastores, e também a própria pessoa deve buscar. Ela deve buscar do Espírito Santo de Deus, entender qual é a vocação. Como eu disse, se alguém quer ser pastor, aquilo vai brotando naturalmente. Ela, olha, eu quero ser pastor. Aquilo arde no seu coração. Não tem como. A vontade de Deus, ela é compartilhada, ela é comunicada no nosso coração. O Espírito Santo, ele testifica no nosso coração o chamado para o qual ele nos chamou para trabalhar na sua seara. O irmão Glauber Chagas, ele fez um comentário muito interessante, que o pilar, o elo, né, de todos os dons é o amor, né? É o amor, porque sem amor, né, nós seremos inúteis, né, na obra de Deus. E com certeza, e aqui usando o gancho, né, do nosso irmão Glauber, que é um dos nossos colaboradores aqui na página, né? E pegando esse gancho e dizer que os dons são bênçãos de Deus para as nossas vidas. São bênçãos de Deus para a edificação própria, como dissemos, e para a edificação da igreja, tendo como uma das principais funções a evangelização. Deus não nos deu os dons para ficarmos sentados na igreja, né, ocupando apenas o nosso banco. Não. Os nossos dons são qualificações que Deus nos dá para alcançarmos principalmente os perdidos, né? Como diz, né, o grande homem de Deus, né? Deus nunca mandou que os pecadores procurassem a igreja. Deus mandou que a igreja fosse atrás dos pecadores. Então, e pegando esse gancho, né, dizer que o vínculo perfeito, né, a base de todos os dons é o amor, é o desejo de servir a Deus, de estar fazendo aquilo com alegria no seu coração, e com certeza, né, o Senhor se agrada disso. Chegou uma pergunta para nós aqui, professor, em espanhol, rapaz. Glória a Deus. Né? Apregoando a Bíblia além fronteiras, né? Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. E a pergunta do nosso irmão Max foi: o que acontece se eu rejeitar o chamado de Deus? O que acontece se eu der uma de Jonas e fugir do chamado de Deus? O que acontece? Eu posso perder a salvação? Eu vou ter prejuízo? Quais são as consequências de cunho salvífico? Que nós entendemos isso, professor. Nos esclareça isso. Se eu recusar o chamado de Deus, Deus vai me castigar. O que acontece? Amém. Primeiro, só ressaltando aqui que o amor é um dos itens do fruto do Espírito, conforme Gálatas, capítulo 5, versículo 22. E João 13:36 diz que a principal evidência da salvação é o amor, e não por acaso Paulo, no capítulo 13, fala sobre o amor, quando no capítulo 11, no capítulo 12 e no capítulo 14, ele fala sobre os dons. Então o amor está bem no centro. E no último versículo do capítulo 12, indo para o capítulo 13, ele diz: e agora eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Quer dizer, que os anteriores eram excelentes, mas ele mostraria um mais excelente. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele vai dizer que o amor é o vínculo da perfeição. Olha que coisa interessante. Bom, e ainda falando sobre o fruto, em breve, no canal do Apregoando a Bíblia no YouTube, você pode seguir o Apregoando a Bíblia nas plataformas digitais. Nós estamos aqui no Instagram, estamos no Facebook, estamos também no YouTube e também no Telegram, sem esquecer do nosso site. Lá no site do Apregoando a Bíblia, você pode ter acesso a e-book sobre nós como templos do Espírito Santo, o e-book sobre bibliologia e vários outros artigos para a sua edificação espiritual. Então fique ligado, em breve, no canal do Apregoando a Bíblia no YouTube, nós teremos uma série de estudos sobre o fruto do Espírito Santo, baseados em Gálatas capítulo 5, versículo 22, principalmente. Bom, sobre a pergunta o que acontece quando nós rejeitamos o chamado de Deus, a chamada, a vocação. A primeira pergunta a se fazer é se um verdadeiro salvo ele rejeita a vocação de Deus. Porque o que levaria uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que experimentou a salvação, rejeitar a vocação?
Um pregador inglês, ele dizia que uma das principais evidências de um salvo é desejar que os outros sejam salvos. Nós já ouvimos aqui, pelo nosso irmão Robson, que uma das funções, um dos propósitos, tanto do batismo como dos dons, é a edificação e também a evangelização. Então a primeira pergunta, a primeira reflexão é se um verdadeiro salvo, ele rejeita a chamada de Deus na sua vida. O que fez Jonas não querer pregar em Nínive? O egoísmo, a arrogância, o orgulho, a ideia que muitas das vezes muitos cristãos têm de achar que só eles merecem a salvação. Mas, irmão Romário, eu nunca pensei assim, será? Será que quando nós deixamos de evangelizar, deixamos de falar do amor de Deus, deixamos de orar por almas, nós também não estamos agindo como Jonas? Jonas não se queixou de medo, não se queixou de que os ninivitas eram bravos, não, ele não foi por orgulho, porque ele lamentou quando Nínive se arrependeu. Então a primeira pergunta é, um verdadeiro salvo, ele rejeitaria a bênção da vocação? E é importante dizer que a graça ela é ofertada a todos, mas ela é resistível. Eu sou assistido pela graça, capacitado pela graça, tanto para aceitar a salvação como para rejeitar. Agora, a vocação ministerial, aí não. É Deus quem escolhe a vocação e eu preciso obedecer. Eu não sou obrigado a servir a Deus. Mas uma vez que eu sirvo a Deus, é Deus quem dá as ordens e eu devo obedecer. Eu volto a perguntar, um verdadeiro salvo, alguém que está indo para o céu, rejeitaria a vocação ministerial? Qual a explicação bíblica, lógica, para que um salvo rejeite o propósito de Deus na sua vida? Qual a explicação para que um verdadeiro salvo rejeite o pastorado, rejeite o dom de mestre, rejeite os dons de profecia, ou os dons de curar? Não tem explicação. No mínimo, eu diria que seria uma grande contradição um salvo rejeitar a vocação. E em segundo lugar, eu diria que essa pessoa está em rebeldia contra Deus. E em terceiro lugar, eu diria que essa pessoa está em um ato de egoísmo. Porque quando ela senta no banco da igreja, ela vai ser pastoreada por um pastor, ela vai ser cuidada por um diácono, ela vai ser instruída por um mestre, ela vai ser abençoada pela pregação de um profeta e essa pessoa não quer contribuir no reino? Não tem explicação. E em quarto lugar, eu diria que todos aqueles que se levantam contra a vocação de Deus, eles vão colher as consequências, como Jonas colheu, tá? Então, é importante relacionar isso. Eu não tenho autoridade para dizer que a pessoa perde a salvação. Eu fico com a primeira reflexão. Um verdadeiro salvo rejeitaria a vocação, mas uma vez que ele foi salvo e rejeita essa vocação, ele está em rebeldia contra Deus, está em desobediência. Aí eu pergunto, os que morrem em rebeldia, como é que fica essa situação? Então, é importante lembrarmos que por trás da rejeição ministerial existem outras coisas. Ninguém rejeita do nada. Quem tem certeza da salvação, quem tem certeza que foi chamado também para servir, jamais ele vai rejeitar os dons que Deus lhe concede para o exercício. É claro que muitas pessoas, às vezes pela timidez, às vezes pela dificuldade, é um novo convertido, são dificuldades que são normais. O próprio Timóteo ele teve dificuldade, mas Deus não rejeitou. O próprio Moisés ele teve dificuldades, e são coisas naturais. Uma coisa é ter dificuldades no exercício ministerial. Outra coisa é rejeitar o ministério que Deus me concedeu. Então, quem rejeita o chamado de Deus na sua vida, ele está em desobediência crônica contra Deus. E um ponto interessante que o nosso irmão Glauber frisou, né, que um salvo verdadeiro, professor, ele é servo. Ele está marcado ali para servir. Então, o servo ele não decide, né, o que ele quer, embora ele possa resistir, mas se eu decido ser um servo de Deus, eu devo me submeter à sua vontade. E, geralmente, quando alguém diz querer rejeitar o chamado, geralmente são por causa principalmente do egoísmo. Assim como Jonas, né? Jonas foi egoísta, ele não queria alcançar uma nação que era ímpia, né, por motivos egoístas, ele deixou a princípio, né, de ir lá. Então, geralmente, a pessoa ela pensa mais em si, quando ela quer rejeitar o chamado de Deus. E como frisou nosso irmão, né, um servo, ele está marcado para servir,
né? O chamado lhe acompanha, né, professor? Exatamente. E glória a Deus. Deus está conosco nessa live, está com você aí. Eu estou sentindo a presença de Deus em nosso meio. Deus está conosco. E eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que permanecem conosco, com a gente, né? Psicóloga Renata Assis está conosco aqui, nossa irmã ali, da Bahia, né? Serva de Deus, está aqui conosco, né? Que o Senhor continue abençoando a vida do irmão Webert da Silva Batista, né? Que o Senhor continue lhe abençoando grandemente. Enfim, todos os irmãos que, né, estão acompanhando essa live. Eu sei que já está um pouco tarde, mas os irmãos estão aqui, né, assistindo conosco, né? E eu tenho certeza que outras pessoas irão ver essa live depois, né? Vai ficar salva, né? Vai ficar salva e disponível aí para outras pessoas, né, poder assistir, tirar dúvidas, né, acerca dos dons do Espírito Santo, né? Vale ressaltar isso, né, que os dons são dele. Nós somos mordomos, nós somos apenas os dispenseiros de Deus, os cooperadores de Deus, né? Onde Ele nos usa para fazer a sua vontade, para fazer aquilo que está dentro dos seus planos. Acho que dá tempo, né? Mais uma pergunta. Essa pergunta é uma pergunta que muitas pessoas, principalmente novos convertidos, fazem, professor. Né? Para quem não sabe, o professor Romário Rodrigues é meu irmão. Glória a Deus por isso, né? Está aqui nos visitando aqui no Goiás. E aprove a Deus, né? Preparar para nós fazermos esta live aqui. Ele que sempre nos assiste aqui nessa página, é um cooperador ativo conosco. Esta página é para que nós possamos propagar, né, o amor de Deus. E a psicóloga Renata Assis, serva de Deus, deixou um comentário aqui muito interessante. Ela disse: um ponto importante sobre o chamado é sobre a concordância quando se é casado, por exemplo. Isso é um ponto importante, né, professor? Porque entra muitas questões, mas um casal ele precisa entender, né, que o chamado é dos dois, né? O chamado é dos dois e os dois precisam estar ali na lida, fazendo a obra de Deus. É certo que a gente vai entrar na questão, em outras questões, o assunto aqui é sobre dons, mas muitas coisas podem ser evitadas, né? Muitas coisas podem ser evitadas e eu creio, né, que os dois, né, como casais, precisam estar dentro do mesmo propósito, né, para fazer a vontade de Deus, né? Eu vejo assim que quando um dos dois não quer o chamado, não quer fazer a obra de Deus, com certeza é algo que pesa, né, na vida do homem de Deus ou da mulher de Deus, mas que Deus, né, continue dando discernimento a cada um para fazer aquilo que o Senhor deseja. E uma pergunta que foi nos direcionada aqui, é uma pergunta que todo novo convertido, principalmente nós pentecostais, faz, né? Como buscar o batismo com o Espírito Santo? Porque, às vezes, quando a gente é novo convertido e a gente fica ansioso, né? Muitas pessoas querem buscar, quer falar em outras línguas, quer, enfim, avançar mais e mais no reino de Deus. E como, professor Romário Rodrigues, como buscar o batismo com o Espírito Santo na visão pentecostal, né? Enfim. Bom, em primeiro lugar, eu creio que é importante lembrarmos que o batismo no ou com o Espírito Santo, que é basicamente a mesma coisa, ou revestimento de poder, é uma promessa bíblica, é uma promessa divina. Quando nós vamos ao Antigo Testamento, o profeta Joel, no capítulo 22, capítulo 2, versículo 28, aliás, ele vai falar dessa promessa de que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito, e lá no dia de Pentecostes, tá? No capítulo 2 de Atos, quando ocorre ali o primeiro derramar do Espírito Santo, e ali a igreja ela é inaugurada, Pedro vai se remeter a essa profecia de Joel. Ele diz que o que estava acontecendo ali não era embriaguez, mas era o derramar do Espírito Santo, era o cumprimento da profecia de Joel lá no seu capítulo 2. Veja que coisa maravilhosa, uma profecia do Antigo Testamento que começa a se cumprir no Novo Testamento, e aí nós temos vários derramar do Espírito Santo no livro de Atos, Atos 2, provavelmente Atos 8, Atos
Claro, Atos 8 houve um derramamento, Atos capítulo 10 na casa de Cornélio e também no Atos capítulo 19 lá na cidade de Éfeso. Então, em primeiro lugar, é uma promessa de Deus, é uma dádiva divina. Eu não consigo conceber, assim com todo respeito, que um salvo ele não queira o revestimento de poder. Eu não consigo conceber biblicamente de que um cristão que conhece a palavra, que conhece as escrituras, não queira receber essa bênção de Deus. Todos nós gostamos de presentes. Quem não gosta de receber presente? Se nós nos alegramos com os presentes materiais, por que não querer algo que é dispensado pelo próprio Deus? Então, mas precisamos lembrar que há aqui uma sinergia. Eu preciso buscar o batismo, eu preciso querer o batismo, mas é Jesus que nos batiza com o Espírito Santo. Da mesma forma ocorre com os dons. Paulo nos manda buscar os dons espirituais, buscar com zelo. Mas ele diz que o Espírito Santo distribui como quer. Então, como buscar o batismo do Espírito Santo? Primeiro, tendo uma consciência que é uma promessa. Foi Deus que nos fez essa promessa em Joel e ela é reforçada, ratificada no Novo Testamento. Em primeiro lugar, ter a consciência que é uma promessa. Em segundo lugar, eu preciso querer o revestimento. Eu preciso querer. Deus olhando para nós, para o nosso coração, ele vai observar o nosso desejo sincero de querer o revestimento de poder. E, em terceiro lugar, eu preciso buscar. Eu preciso buscar. Nós buscamos tantos bens materiais, nós gastamos horas e horas dos nossos dias em busca de bens materiais, bens que são importantes, mas que vão perecer aqui. E por que não dedicar a essa busca pelo revestimento de poder? Existem casos que a pessoa aceita Cristo hoje e no mesmo dia ela recebe o revestimento. Mas outros casos é diferente. De qualquer maneira, a regra áurea é entender que é uma promessa, desejar, não só em palavras, mas no íntimo, o revestimento de poder. E em terceiro lugar, buscar. Mas ao lado do terceiro lugar, em quarto lugar, buscar para os propósitos corretos. O primeiro efeito natural do revestimento de poder é a evangelização. É inconcebível, biblicamente, alguém que foi revestido e não evangeliza. Sinceramente, essa pessoa não entendeu o propósito do revestimento de poder. É uma espécie de egoísmo espiritual, tá? Como aconteceu no caso de Jonas. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos, Atos 1:8, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, meu querido, entender que é uma promessa, desejar ansiosamente, profundamente o batismo, buscar e, em quarto lugar, buscar para os propósitos concretos e corretos. Eu quero dizer para você que está nessa live que você não está aqui por acaso, você não caiu aqui de paraquedas, ok? E que Deus te abençoe de forma especial. Glória a Deus, o Senhor é bom, né? O Senhor tem falado conosco através dessa live, tem usado o professor Romário Rodrigues para nos esclarecer diversas questões acerca dos dons do Espírito Santo, que são bênçãos de Deus para as nossas vidas. E dizer a você que está nessa live, se você tiver mais alguma pergunta, nós já estamos caminhando para o fim. A hora passa rápido demais, e enfim... Mas se você tiver mais uma pergunta sobre os dons do Espírito Santo, pode deixar aí nos comentários, né? E com certeza nós, na medida do possível, iremos responder. Tem um irmão que está pedindo indicações de livros sobre o tema no fim dessa live. No fim dessa live, fique conosco. No fim da live nós vamos indicar, né, professor, algumas obras teológicas, bíblicas, que vão lhe fazer aprofundar nesse tema. Claro que você pode se inscrever no nosso canal no YouTube e já ter o pontapé inicial. Ali, no canal Apregoando a Bíblia no YouTube, nós temos uma série de estudos sobre todos, absolutamente todos, os localizados na Bíblia Sagrada. Todos os dons do Espírito Santo, sejam eles espirituais, ministeriais, assistenciais. Meu irmão, você que fez essa pergunta, se você quer saber sobre isso, tenha certeza que há algo de Deus na sua vida, que você precisa executar. Com certeza, esse interesse em saber mais já é um pressuposto de que você anseia em fazer a obra de Deus com excelência,
né, e quer saber mais sobre o assunto, então comece ali pelo nosso canal no YouTube, né, Apregoando a Bíblia. Com certeza o professor Romário Rodrigues, né, trouxe com muito carinho, com muita dedicação, um estudo simples, mas de forma profunda, que com certeza lhe trará uma abrangência que ao mesmo tempo é profunda, mas clara, de boa compreensão. E uma pergunta aqui, pergunta um pouco genérica. Teve um irmão que nos perguntou, professor, dentro do dom espiritual de profeta, dom ministerial, como ser um bom pregador. O que caracteriza um bom pregador? Temos pregadores da palavra de Deus aqui nessa live. Então o irmão perguntou, e ele, mesmo sendo novo na fé, ele perguntou como ser um bom pregador. Porque cada um de nós temos as nossas lentes, né? E cada um de nós julgamos, olha, a pregação tal foi boa. Não, olha, a pregação de fulano não foi boa. Mas será se as nossas lentes são corretas? Será se as nossas lentes são, né, gabarito para balizar uma pregação, se ela é boa, se ela é ruim? Será se ela tem peso? Será se a minha opinião ela valida ou invalida uma pregação? Como eu posso identificar uma boa pregação? Como eu posso ser um bom pregador da palavra de Deus? Professor? Bom, eu acho que fica até uma sugestão para uma hora dessa a gente fazer uma live sobre essa temática, né? Boa. Dicas para pregadores iniciantes, como montar um sermão, como fazer um esboço, dicas homiléticas e assim por diante. Em segundo lugar, isso é muito importante, o irmão Robson trouxe, com relação às réguas que nós usamos para medir pregações. É óbvio que a gente não está generalizando aqui, mas muitas das vezes se mede a qualidade de uma pregação pelo nosso próprio apetite. Aí eu pergunto, será que o meu apetite está fundamentado em quê? Na palavra de Deus ou aos meus gostos? Tá? Se a pregação não me fizer chorar, se a pregação não for intelectualizada, não me agrada. Não, o que nós precisamos usar para medir uma pregação, se ela é boa ou ruim, não são os meus gostos pessoais. Porque um pregador pode pregar fora dos meus gostos pessoais uma pregação completamente bíblica. Então precisamos ter cuidado, porque nós somos seres humanos e nós podemos errar nas medidas. O que nós precisamos usar para avaliar uma pregação, um cântico, um ensino, não são os meus gostos, mas sim a palavra de Deus. Mas, de forma bem abrangente, eu quero trazer aqui uma dica para todo pregador, todo ensinador, independente se você está começando, se você já é experiente. Esdras capítulo 7, versículo 10. É o texto áureo de todo pregador. Olha o que nos diz Esdras 7, capítulo 10. Esdras, que é conhecido em Israel como segundo Moisés. Esdras 7 nos diz, versículo 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar os seus estatutos a Israel. Observe 3 verbos aqui. O verbo buscar, o verbo guardar e o verbo ensinar. E observe aqui que há uma progressão lógica, tá? Ele não começa pregando e nem guardando, ele começa buscando, aprendendo. Então, primeiro verbo aqui, buscar. Glória a Deus. Então, o pregador precisa ser alguém que busca. E como é que eu busco a lei do Senhor? Estudando, pesquisando, aprendendo, folheando a palavra de Deus. É o preparo intelectual. Você precisa preparar, você precisa conhecer a sua Bíblia, precisa estudar, aprender. E Esdras propôs no seu coração. Foi uma ação voluntária. Não lhe foi imposta, ele propôs no seu coração buscar a lei, entender, buscar. Em primeiro lugar, buscar. Em segundo lugar, guardar. O sentido de guardar aqui não é pegar algo, guardar num baú, e esconder distante, não. A palavra guardar aqui, o verbo guardar, no hebraico, tem uma ideia de pôr em prática. É aquele velho e bom ditado, pregar aquilo que se vive. Quando é que um pregador prega com autoridade? É quando ele prega com fidelidade as Escrituras e quando ele fala daquilo que ele vive.
Quando ele fala de ser um bom pai, os ouvintes olham para ele e dizem, não, realmente ele é um bom pai. Eu não devo viver o que eu prego, mas pregar o que eu vivo. A pregação, ela deve refletir a minha vida. Então Esdras propôs no seu coração buscar a lei, aprender. E olha que ele era escriba, ele já era profundo, mas ele quis conhecer mais. Depois ele pôs em prática na sua vida. É por isso que ele falava por horas e as pessoas não se cansavam de ouvir Esdras. O pregador preparado que busca e que vive o que busca, ele não é um pregador enfadonho. Aí então Esdras propôs em ensinar, em pregar, em transmitir a lei. Então, pregadores, buscar a lei, cavar, e precisamos ter isso em mente, como diz o pastor Gesiel Gomes, que o poço ele é profundo, mas tanto o nosso braço como a nossa caneca é curta, e nós precisamos aprofundar, mergulhar na palavra de Deus, na oração, no entendimento, nos estudos, na pesquisa, mas depois desse processo precisamos guardar, com o auxílio do Espírito Santo, permitir que aquele estudo transforme o meu viver, como diz Tiago, que não sejamos só ouvintes, mas também praticantes daquilo que nós estamos lendo. A Bíblia deve ser lida dessa forma, tá? Não é para mim detectar os erros de Moisés apenas, é para que eu veja os erros e acertos de Moisés e fazer aquela célebre pergunta, o que isso tem a ver comigo? De que forma eu posso aplicar isso na minha vida? Aí sim, quando você é bem preparado e quando você reflete o seu preparo, não só verbalmente, formalmente, mas na prática, aí sim a sua pregação será uma bênção. A pregação, ela não é um resultado de uma hora de preparação de um esboço. A pregação, ela é reflexo de uma vida diante de Deus. Guarde isso. Pregação não é resultado de uma hora de preparação de um esboço. Pregação reflete o resultado de uma vida de busca e de íntima comunhão com Deus. Numa futura live, ou quem sabe um quadro aí no YouTube, nós vamos dar mais dicas, sabe, práticas para os nossos irmãos pregadores. Irmãos e irmãs. Glória a Deus. E como o professor Romário falou, né? Quando a gente vive a palavra de Deus, quando a gente coloca a palavra de Deus em prática, isso nos dá autoridade, né? A prática nos dá autoridade. Então nós podemos pregar, né, aquilo que nós vivemos de forma de consciência tranquila, porque a palavra de Deus gerou algo em mim. E nós podemos passar esses ensinamentos na vida de outras pessoas. É como o pastor Ciro Zibode sempre fala, né? Não pregue para agradar, mas também não pregue para agredir, né? Que nós possamos ter equilíbrio, né? Uma das evidências de um bom pregador também é o equilíbrio, né? O púlpito não é lugar de lavar roupa suja, o púlpito não é lugar de desabafo. O púlpito é lugar, como diz o pastor Gesiel Gomes, não é lugar de falar da minha vida, púlpito é lugar de falar da palavra de Deus. Né? Quando eu levo questões minhas para o púlpito, eu estou desrespeitando a noiva do Cordeiro. Então, púlpito é lugar de pregar a palavra de Deus. Então, como disse o professor Romário, se a palavra de Deus ela gerou transformação na nossa vida, porque realmente o nosso testemunho de vida é a nossa primeira pregação. E eu gosto de bater numa tecla que se a minha esposa, se quem tem filhos, se o seu filho não te vê como um exemplo de cristão, né? Se a minha esposa não me vê como um exemplo de servo de Deus, né? Porque o meu primeiro chamado, o meu primeiro ministério é a minha família. Então eu preciso ser exemplo primeiro dentro da minha casa, porque é muito fácil nós sermos exemplo na igreja, numa agenda, né? Então o nosso ministério começa dentro de casa, no nosso lar. Eu preciso ser um exemplo de homem de Deus para minha esposa e vice-versa. Então, quando nós colocamos a palavra de Deus em prática, isso nos traz autoridade. Nós temos propriedade para falar. Então, o pregador tem essa função, né, professor? De escavar, né, a palavra de Deus e levar, né, ir na despensa de Deus, né, e trazer alimento para o povo de Deus. Né? Tem um pregador que diz que quando a palavra de Deus é pregada, Deus está face a face com o seu povo para lhe trazer a sua mensagem, para lhe trazer a sua vontade. Então, que nós possamos, antes de falarmos palavras, colocarmos em prática que Deus está nas nossas vidas. Lá em Antioquia, as pessoas olhavam para os seguidores de Cristo e diziam, ele se parece com Cristo.
vamos chamar eles de cristão. Então, que nós possamos refletir, né? E é sobre isso, né, que nós vamos falar posteriormente no próxima série de estudos, né, no canal do Apregoando a Bíblia no YouTube. Como refletir o caráter de Cristo, né? Como produzir, né? Deixar ser produzido em nós o fruto do Espírito. Fique ligado, né? Se você ainda, né, não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva, digita lá Apregoando a Bíblia, né? Ative o sininho das notificações, porque em breve, muito em breve, o professor Romário Rodrigues nos trará, né, grandes estudos acerca do fruto do Espírito. Porque a evidência, né, de que uma pessoa é uma serva de Deus verdadeira, um servo de Deus, são os frutos, né, que ela produz. É o fruto do Espírito Santo sendo produzido de dentro para fora. Porque isso é a evidência de que Deus está trabalhando na vida dele, né? E alguém deixou uma pergunta aí? Se é uma questão intrigante. Eu posso receber um dom, professor, sem ser batizado com o Espírito Santo numa visão pentecostal? Claro que tem outras visões, mas eu posso receber dons mesmo não sendo batizado com o Espírito Santo? Bom, isso é muito importante, porque entre os continuistas, quem são os continuistas? São aqueles irmãos que creem na continuidade dos dons espirituais. Creem que todos os dons espirituais são contemporâneos, que eles continuam com a igreja até a glorificação. Isso é bíblico. 1 Coríntios 1:7, 1 Coríntios 13, versículos 9 e 10. Está claro que os dons não cessaram, não deixaram de existir. Mas entre os continuistas existem os pentecostais, que somos nós, existem os carismáticos e os renovados. O que eles têm em comum? Qual o acordo qual a concordância de pensamento que há entre os continuistas? De que os dons, eles são atuais, eles continuam com a igreja até o arrebatamento, tá? Mas há uma divergência e alguns desdobramentos. Bom, uma pessoa pode receber um dom sem ser batizado no Espírito Santo? Essa questão divide opiniões mesmo dentro do pentecostalismo, tá? Divide opiniões. Por exemplo, há um grupo que diz que não, que uma pessoa ela pode receber um dom sem ser batizado no Espírito Santo. Eu vou citar os argumentos de ambas as posições. E o que essa posição diz? Ela diz que todos os salvos recebem pelo menos um dom. E não são todos os salvos que recebem o batismo do Espírito Santo no momento da conversão. E outro argumento que essa posição usa é o Antigo Testamento. Porque dos 9 dons espirituais de 1 Coríntios capítulo de número 12, quase todos aparecem no Antigo Testamento. As únicas exceções é o dom de variedade de línguas e o dom da interpretação das línguas. Tem alguns dons que eles são mais evidenciados no Antigo Testamento do que no Novo Testamento. Como, por exemplo, o dom da palavra da sabedoria, um dom importantíssimo como todos. Outro argumento que eles usam é que Paulo faz uma pergunta retórica lá em 1 Coríntios, quando ele diz, todos profetizam? Obviamente que não, nem todos têm dom de profecia. Ele pergunta também, falam todos em línguas? Tá? Então, esses irmãos acreditam que o fato de uma pessoa não ser batizada no Espírito Santo não significa que ela não possa receber os dons. Já outra corrente diz que não, que só recebe os dons a pessoas que são batizadas no Espírito Santo, que os dons, o batismo seria uma espécie de porta de entrada para os dons. E quais são os argumentos? Os argumentos, por exemplo, são bíblicos e práticos. Esses irmãos levantam o questionamento de que não se ouve, por exemplo, uma pessoa que não é batizada no Espírito Santo falar em outras línguas, interpretar as línguas, profetizar com regularidade. E eles vão usar também os eventos bíblicos que nós falamos aqui, as referências de Atos 2, de Atos 10 e Atos de número 19. Então, dentro do pentecostalismo, não há uma unanimidade com relação a isso. Há os que dizem que sim, que a pessoa precisa ser batizada para receber os dons, e há os que dizem que não, que uma pessoa pode receber os dons sem ser batizada, mas mesmo assim ela precisa continuar buscando o batismo. Isso é importante dizer, que independentemente da interpretação, todos os continuistas, todos os pentecostais,
eles incentivam a busca do batismo no Espírito Santo, porque é uma recomendação bíblica. Não é uma invenção de igreja, de denominação, mas é uma recomendação bíblica, tá? Glória a Deus. Irmãos, passou rápido, né? A gente já está caminhando para o fim, mas tem uma pergunta, uma última pergunta. No fim, nós vamos indicar, né, professor? Sim. Algumas obras, né? A gente está puxando aqui na memória, né? É uma pergunta que foi lançada aqui nos comentários. Mas eu quero deixar uma última pergunta, desde já agradecer a todos vocês que estão nessa live, já são 00:34, e algumas pessoas irão assistir essa live amanhã. Eu peço a você que, se você puder, após o encerramento dessa live, compartilhe com alguém. Se você considera que essa live te ajudou de alguma maneira, compartilhe com um amigo, com um irmão, né? Pode abençoar vidas, né? Compartilhe os conteúdos do Apregoando a Bíblia, né? Nós temos um objetivo único, né? Que é de levar a palavra de Deus, né? Através das mídias sociais. Então, com sinceridade, né? Tentando extrair, né, o que o texto quer dizer, e eu creio que Deus está abençoando, Deus tem, né, dado graça. E tem uma pergunta, professor, que não quer calar. Até algumas pessoas nos perguntaram, né, depois que lançamos a série de vídeos no YouTube, e muitas pessoas nos mandaram comentários, né, sobre essa questão, né? O dom de visão. Existe base bíblica para o dom de visão? Ele é um dom, Paulo não quis citá-lo, eu posso chamá-lo de dom, ou ele se encaixa dentro de outro dom, ou não, é uma capacidade sobrenatural, repentina, que Deus dá para algumas pessoas. A visão em si, visão espiritual, ela pode ser considerada dom, ou não, é uma capacidade sobrenatural que Deus pode dar a quem Ele quiser, de forma que Ele quiser e quando Ele quiser. Professor, o que nós podemos dizer para esses irmãos nessa noite? Bom, é importante dizer isso, que alguns, entre aspas, dons que são ditos por algumas pessoas, na verdade, quando a gente vai conferir, biblicamente falando, eles não existem. Por exemplo, como o dom da hospitalidade. Não há esse dom. A hospitalidade é um dever de todos. Todo cristão ele precisa ser hospitaleiro, acolhedor, receptivo. O dom do amor. O amor não é um dom. O amor é um dos aspectos do fruto do Espírito. Tá? Não existe esse dom do amor. Outro dom, entre aspas, que as pessoas levantam e tem como dom. O dom de revelação. Não existe um dom de revelação. Existem os dons de revelação. Você vai ver isso com mais detalhe lá no canal da Apregoando a Bíblia, no YouTube, da nossa série sobre os dons. Da mesma forma, visão. Não existe um dom de visão. A questão da visão, ela é distribuída, por assim dizer, a visão espiritual, a capacidade de perceber coisas no mundo espiritual, tá? Ela é distribuída entre alguns dons. Isso é muito importante. Se na igreja Deus tem os mestres, por exemplo, para detectar as distorções, as falácias dos falsos mestres, dos falsos profetas, tá? As coisas perceptíveis e audíveis, tá? No mundo espiritual, Deus concede dons, como por exemplo o dom de discernimento de espíritos, tá? Olha que coisa importante, para identificar, é uma ação do Espírito Santo, os erros e enganos de Satanás. Então, a visão em si, ela está distribuída pelo menos em três aspectos. Em primeiro lugar, muitas pessoas têm dúvida, irmão Robson, sobre a diferença entre dom e visão. A diferença básica entre o sonho e visão, aliás, é que o sonho, quando Deus nos dá uma mensagem através de um sonho, nós estamos dormindo, obviamente. Já a visão é algo que acontece enquanto eu estou acordado. Eu estou orando, eu estou em uma vigília, eu estou em casa, eu estou na igreja orando e Deus me mostra algo. Então a visão acorda enquanto eu estou lúcido, acordado, tá? Então a visão ela pode vir por uma intervenção direta de Deus. Deus me mostra algo que vai acontecer no Brasil, tá? A visão também é manifestada, e talvez principalmente, através do dom de discernimento de espíritos. Por que espíritos no plural? Porque João diz, lá na sua primeira carta, provai os espíritos que operam na igreja para saber se eles vêm de Deus. Porque 3 espíritos podem operar na igreja. O Espírito de Deus,
o espírito humano e o espírito maligno. Então, para provar esses espíritos, um dos dons que Deus destaca para estas funções e atividades é o dom de discernimento de espíritos. É por isso que aparece no plural. Então, muitas pessoas que têm o dom, que Deus concede, a mordomia do dom de discernimento de espírito, elas veem coisas no mundo espiritual, tá? E outro dom também que pode acontecer, de Deus mostrar coisas, das pessoas ter visão, é o dom da palavra da ciência, ou o dom da palavra do conhecimento. Lembre que quando Ananias e Safira foram tentar enganar Pedro, Pedro soube, foi revelado a Pedro. Pedro conseguiu enxergar que eles estavam mentindo. Mas, no geral, a visão está relacionada ao dom de discernimento de espíritos. É uma capacidade sobrenatural que Deus concede a muitos dos seus servos para ver no mundo espiritual uma ação enganosa, por exemplo, de Satanás ou do próprio ser humano no seio da igreja. Então, é um dom que Deus usa para precaver os seus servos do engano. Lembrando também que Deus pode conceder uma visão a alguém sem essa pessoa especificamente ter o dom de discernimento de espírito. Isso pode acontecer, Deus pode agir também dessa forma. Mas o dom de visão em si, ele não existe biblicamente falando. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos alegres. Essa foi a primeira live aqui do canal, né? Apregoando a Bíblia, da página. E eu creio, professor, que será a primeira de muitas. Amém, com certeza. Glória a Deus, Deus abençoou, muitas pessoas entraram, deixaram, muitas pessoas nos enviaram perguntas via direct. Eu quero louvar a Deus pelos remanescentes, que quase 1h estão aqui conosco. A nossa querida irmã, psicóloga Renata Assis, está conosco, Deus abençoe. Irmão Glauber, homem de Deus, né? Servo do Senhor, e tem servido ao Senhor com alegria no seu coração ali na Bahia. Né? Micael Nascimento, né? Miqueias Montenegro, Mariana, Rafael Maia, PM, Átila Souza, Júlio Miguel, bênção de Deus. Irmãos, nós somos gratos a Deus pela vida de cada um de vocês, né? E eu creio que se vocês estão aqui hoje é porque vocês acreditaram nesse projeto, viram, né, sinceridade com a palavra de Deus, né, nas páginas Apregoando a Bíblia. Confira o nosso link da bio, siga o professor Romário Rodrigues, né? Visite a bio do Apregoando a Bíblia, você vai ter acesso aos links do Telegram. No Telegram tem mais de 300 perguntas bíblicas. Você que gosta de responder quiz bíblico, lá tem mais de 300 perguntas bíblicas no Telegram. Curta a nossa página no Facebook, né? Siga Apregoando a Bíblia, né? No YouTube, né? Enfim, compartilhe, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. E daqui a pouquinho o professor Romário Rodrigues trará as considerações finais, mas ficou muitas perguntas, professor. Sim. Infelizmente, né, é um assunto que rende muito, é um assunto que requer, né, ser explicado de forma, né, minuciosa. Muitas perguntas não foram respondidas por causa do tempo, já são quase, né, 1h. Quem sabe, né, outra hora nós faremos, né, outra live em cima desse tema, porque ficaram muitas perguntas, né, acerca dos dons. Você, né, depois dessa live, se você quiser deixar um comentário, o que você achou dessa live, né, se você quiser recomendar, isso será estímulo, né, para nós fazermos mais lives como essa, né? E com certeza eu sei que edificou. Se você está aqui até agora conosco, eu tenho certeza que de alguma forma edificou a sua vida. Mas antes das nossas considerações finais, e aí, professor, que obras nós podemos indicar? Obras teológicas, obras que têm sinceridade com a palavra de Deus, para que os alunos possam, né, enfim, os seguidores possam examinar e ter ali, né, acesso a materiais que vão ajudar a se aprofundar no estudo dos dons do Espírito Santo. Lembrando que comece ali no nosso canal do YouTube. O professor Romário Rodrigues deixou um conteúdo extraordinário, né? Que alguns dos dons citados ali é difícil a gente encontrar na internet. Então ali tem, né, todos os dons explicados. Comece por ali, né? E após você
né, começar ali no nosso canal. O irmão está perguntando, a irmã está perguntando o nome do canal. Apregoando a Bíblia. No YouTube pode colocar Apregoando a Bíblia. Se você quiser entrar, né, na link da nossa bio, da página aqui no Instagram, tem todos os nossos links, né? Se você entrar também no nosso site, tem PDF de que nós somos o templo do Espírito Santo. Lá você vai ter um panorama sobre o tabernáculo, sobre o templo de Salomão, o templo do milênio, enfim. E nós como o templo do Espírito Santo. Tem um e-book lá também no nosso site, digita Apregoando a Bíblia no Google, né, sobre introdução à bibliologia. Tem um artigo sobre avivamento, tem artigo, né, sobre ser discípulo de Cristo, tem a importância da leitura da Bíblia. Enfim, né, conteúdo, né, você pode, fundamentado na palavra de Deus, você pode examinar. E seja bereano, né, confira os nossos conteúdos com a palavra de Deus, examinando se é como a palavra de Deus está dizendo. Então, professor, quais são as obras que nós podemos indicar para essas pessoas que querem aprofundar os seus estudos nos dons do Espírito Santo? Bom, nós podemos até deixar depois aqui mais obras fixadas aqui nos comentários, para que os irmãos pesquisem e se aprofundem. Essas lives, elas servem para esclarecer as dúvidas, mas também servem como um norte. Você não fique por aqui, pesquise, continue aprofundando. Como o Paulo diz que acerca dos dons nós não podemos ser ignorantes. Olha que coisa importante, eu preciso conhecer os dons espirituais, até para que eu tenha um bom exercício dos dons, através da ação do Espírito Santo, eu preciso conhecer. Como é que eu vou manejar bem uma ferramenta se eu não conheço aquela ferramenta? Tá? Onde aquela ferramenta pode atuar? Então, primeira dica eu gostaria de dar, Bíblia de Estudo Pentecostal. Mesmo que você não seja de uma igreja pentecostal, você precisa ter essa Bíblia de estudo. Além dela defender a perspectiva pentecostal, ela vai trazer vários estudos sobre os dons. Dons espirituais, dons ministeriais, dons de serviço, as línguas como evidência. Então, em primeiro lugar, Bíblia de Estudo Pentecostal, minha primeira dica. Em segundo lugar, eu quero indicar um livro do pastor Elinaldo Renovato de Lima. Esse livro foi livro de apoio de uma lição de escola dominical sobre os dons espirituais, tá? Então ele tem um livro, Elinaldo Renovato de Lima, com o tema Dons Espirituais e Ministeriais. Um livro excelente, de fácil compreensão, mas muito profundo, tá? Em segundo lugar, eu quero indicar um livro do pastor Altair Germano. E eu quero dizer que todos os livros que estamos indicando são livros de perspectiva pentecostal, porque muitas das vezes você vai no YouTube ou numa livraria buscar livros ou conteúdo sobre esses temas, mas sobre outras perspectivas, tá? Que não são perspectivas pentecostais, que nós respeitamos, mas discordamos. Livros que não são, materiais que não são continuistas, como é o nosso caso. Então, os livros, materiais que estamos indicando aqui, são materiais de uma perspectiva, de uma leitura pentecostal da Bíblia. Então, primeiro, Bíblia de Estudo Pentecostal. Em segundo lugar, o livro do pastor Elinaldo Renovato de Lima, Dons Espirituais e Ministeriais. Em terceiro lugar, o livro do pastor e teólogo Altair Germano sobre o batismo no Espírito Santo. E uma quarta obra, depois vamos deixar outras aqui fixadas nos comentários, é um livro do pastor Silas Daniel, que tem como título O Batismo no Espírito Santo e as Línguas como Sua Evidência. Você não pode deixar de ter esses livros. O Batismo no Espírito Santo e as Línguas como Sua Evidência. Lembrando que nós, pentecostais clássicos, cremos que a evidência inicial e externa do batismo no Espírito Santo são as línguas. Os carismáticos, por exemplo, que são continuistas, eles não creem assim. Eles creem na atualidade dos dons, mas não acreditam que necessariamente uma pessoa precisa falar em línguas para evidenciar o batismo no Espírito Santo. Então são essas obras, mas nós vamos deixar outras indicações aqui. Mas você tendo essas obras em mãos, você já estará armado aí no bom sentido da palavra. Então é isso, meus irmãos. O professor Romário vai trazer as suas considerações finais e eu quero agradecer de coração cada um de vocês que permaneceu conosco, você que passou por aqui. Várias pessoas passaram por aqui, né? Deixaram seu comentário, deixaram um alô. E eu quero pedir a Deus que continue vos abençoando, né? Com toda sorte de bênção espiritual, principalmente. E
agradecer a você que permaneceu conosco, você que assistiu essa live. E pode ser que surjam novas lives, né? Glória a Deus, o feedback foi muito bom. Essa foi a primeira nossa aqui, né? Depois de um ano aí de página, esta foi a primeira live, né? Aproveitei que o professor Romário Rodrigues nos está visitando e com certeza quero agradecer ao professor Romário Rodrigues, né? Por nos emprestar esse tempo aqui, né? Tirando dúvidas, né? Que Deus abençoe cada um de vocês, né? E deixe depois do final dessa live um comentário sobre algum tema específico, sobre os dons, o que você achou dessa live, se te ajudou de alguma forma. Eu tenho certeza que isso será estímulo para que nós possamos cada vez mais fazer lives, né? Mesmo ele estando lá onde ele mora, né, no Mato Grosso, nós podemos fazer lives também. Eu tenho certeza que é um projeto de Deus, Apregoando a Bíblia, ele é um projeto de Deus e tem abençoado vidas. Nós recebemos quase todos os dias, né, mensagens, né, de edificação, mensagem onde pessoas estão sendo edificadas, pessoas sendo estimuladas a estudar a palavra de Deus através dessa página. Então, para nós é uma alegria imensa poder ser canal de Deus na vida de todos vocês. Então, irmão Robson, né, agradeço cada um de vocês. E, professor Romário, suas considerações finais. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade tão única de estarmos aqui estudando juntos a palavra de Deus, falando desse tema tão importante sobre os dons e outros assuntos relacionados. Olha, em nome da irmã Renata, eu mando meu abraço aqui a todos vocês. Muito obrigado por vocês terem ficado até esse momento. É um tempo especial. Quantas outras coisas vocês poderiam estar fazendo nesse momento, dormindo, descansando com a família, mas vocês tiraram esse tempo para ouvir a palavra de Deus. E com certeza vocês foram e serão enriquecidos pela palavra de Deus que aqui foi ministrada nessa noite, nessa madrugada. Então nosso sentimento aqui é de gratidão a Deus, e podem aguardar que com a graça de Deus nós teremos outras lives. Eu quero abraçar a cada um de vocês, mesmo à distância. Receba o nosso abraço em Cristo. Eu quero externar aqui a minha alegria, a minha satisfação e o meu muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus continue abençoando a cada um de forma especial. Muito obrigado mesmo. Foi um privilégio, foi uma honra estar aqui esse tempo com cada um de vocês. Então é isso, meus irmãos. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por tudo, por estar conosco. Muito obrigado por ser um seguidor de nossas páginas. Muito obrigado, irmã psicóloga Renata Assis, cada um de vocês, irmão Glauber, né? Enfim, Micael, todos vocês. São bênçãos de Deus nas nossas vidas. Esses feedbacks de vocês são estímulos para que nós possamos avançar cada vez mais, fazendo a obra de Deus através das mídias sociais. Eu tenho certeza que o Apregoando a Bíblia, né, tem alcançado muitas vidas, né? E com certeza esse é o nosso intuito, né, de continuar com esse projeto que Deus tem abençoado. Então, meu muito obrigado, né, de coração. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Muito obrigado e a paz do Senhor Jesus.